Lucas, abra sua Bíblia em Lucas. Acredito que você não vem em vão aqui essa noite. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E eu de ontem para cá estava meditando nesse texto, meu coração ardia. Lucas, capítulo de número 21, evangelista Lucas, capítulo de número 21. Comigo para os irmãos, vou ser breve, não vou alongar. A partir do verso 35, Lucas, capítulo 21, a partir do verso 35, a minha tradução diz assim, amém? Pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra, verso 36, vigiai, pois, todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. O texto-chave da mensagem é o último aqui que Lucas registra, 37. E Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo ele, ia repousar no monte chamado das Oliveiras. Verso 38. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Em outras traduções está escrito assim: e todo o povo ia pela manhã cedo ao templo para ouvir. Tem algumas traduções, mas o contexto da mensagem é o mesmo. Quando eu estava folheando e meditando nesse texto, eu me deparei com esses dois últimos versículos do capítulo 21 e observei um fato curioso. O único evangelho que registra esse texto é o evangelista Lucas. Se você for ler a Bíblia em Marcos, em Mateus e João, você não vai achar esse texto que Jesus ensinava no templo e à noite ia pousar no Monte das Oliveiras. E todo o povo de madrugada ia ter com ele para ouvir. É o único evangelista que registra esse texto. E eu peguei um pouco acima do capítulo, porque os outros evangelhos ele registram a parábola da figueira, né? Então Lucas ele complementa aqui a parábola da figueira, fala sobre os sinais do tempo, da sua vida, né? Ele faz um sermão de um conteúdo de qual é o objetivo de Jesus, de ele ter vindo a este mundo pregar o evangelho. O objetivo dele é ensinar a palavra do reino ao povo daquela época. E observando em cada um dos evangelhos, cada um fala de forma diferenciada, sendo que o contexto é o mesmo, mas Lucas é rico em detalhes. O que mais me chamou a atenção, quando ele enfatiza e repete algumas coisas que os outros registram, mas ele fala aqui uma coisa que me chama a atenção. Ele fala assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar. Então o objetivo dele, ele trazer aquela mensagem, logo no seu ministério foi muito curto, assim que quando ele foi crucificado aos 32 anos de idade, e continuou a missão por discípulos. E então ele fala logo abaixo, e o que me faz mais me impressionar, quando ele registra aqui, que o povo madrugava para ouvir Jesus pregar. O povo ia pela manhã cedo ouvir. E nós olhamos aqui, quando Lucas fala sobre esse contexto, ele fala aqui da divindade e também ele registra também dentro do conteúdo, nos revela a palavra nessa noite, que ele fala também de Jesus como homem. Provavelmente ele ia todos os dias do tempo e ele ensinava a palavra dos reinos dos céus.
ensinava ao povo da sua época o caminho da salvação. Os irmãos é bem sabido disso. Os irmãos entendem de Bíblia que quando Jesus ele começou a pregar, quando ele começou a manifestar o seu ministério, ele começou a incomodar muitas pessoas, muita gente. E pelo menos naquela época existiam 7 grupos religiosos. Um dos primeiros desafios de Jesus, pastor, foi a religião na época que ele enfrentou. A dificuldade que ele enfrentou na época, irmã Aninha, que eu creio também nas missões, muitos missionários encontram muitas seitas, né? Muitos grupos, muito movimento, né? Muita organização religiosas que não condiz com a verdade da Bíblia Sagrada. E foi a mesma coisa que Jesus enfrentou nos seus tempos da sua época, quando ele começou a fazer a missão de pregar sobre o reino dos céus. E a primeira coisa que Jesus enfrentou foi os rabinos da lei, porque os rabinos da lei, eles dominavam o templo, a sinagoga na época, apregoando os Pentateuco, a lei de Moisés. Foi o primeiro desafio que Jesus enfrentou. E o que mais me impressiona, se você olhar logo aqui atrás, em Lucas capítulo 19, versículo 46, vai ver Jesus do templo novamente pregando. E ali Jesus encontra a primeira dificuldade. A Bíblia vai dizer ali, em Lucas 19, logo no finalzinho ali, alguma folha atrás aqui desse texto, que Jesus estava no templo pregando, ensinando, e eles procuravam matá-lo, eliminá-lo. Mas a Bíblia diz atrás, logo na frente do versículo, que eles não conseguiam prender Jesus para matar, porque o povo se inclinava para ouvi-lo. Eu quero falar aqui a primeira palavra profética dessa noite. Eu não sei o que te atraiu aqui nessa noite. Eu não sei o que te atraiu, o que te mexeu no seu coração para vir nessa noite aqui nesse culto, uma quinta-feira, depois de um dia chuvoso. O que te atraiu? Eu quero crer que não é a beleza da igreja, a pintura, as lâmpadas, o equipamento do som, o pastor, mas eu quero crer que quem te atraiu aqui foi ouvir Jesus falar, assim como atraiu aquela multidão da época. Oh, aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que aonde Jesus passava, ele atraía, arrastava com ele multidões. Que as palavras que Jesus falava, que saía da sua boca, ela trazia esperança. As palavras que Jesus pronunciava, quando ele abria e pregava, ele trazia palavra de conforto, palavra dos reinos dos céus. Ele curava as pessoas, e aquilo cativava a multidão daquela época. Eu vejo aqui Jesus com uma tribuna como essa, e o povo lá embaixo ouvindo a multidão, e o templo estava cheio para ouvir Jesus falar. Às vezes nós ouvimos tantas vozes, ouvimos por aí na sociedade tantas vozes, irmão Naí e Elinai, e permita-te citar aqui nessa noite, vozes que não são muito agradáveis. Às vezes nós paramos perto de grupos de pessoas na sociedade, que aquilo que eles falam não é muito agradável, não tem muita influência na sua vida. Mas aonde Jesus parava, ele atraía as pessoas para ele, porque ele tinha uma maneira de viver diferente. Ele era um homem diferente. Quando ele falava, o poder de Deus saía e as pessoas recebiam de bom grado, de chegar a ponto de eles, como diz aqui o texto, pronunciarem novamente, e o povo ia de madrugada ter com ele. Eu quero acreditar uma coisa da minha mente, irmão Rafa, que quando Jesus saía, ele como homem, como Lucas enfatiza aqui, e veio cansaço. Normal, pastor Zequinha? Vem a fadiga, o cansaço vem, a fome, a sede. Ele estava na sua natureza humana, e ele saía depois do seu sermão profético e ia repousar
em algum lugar chamado famoso Monte das Oliveiras, e tem muitas histórias do Monte das Oliveiras, né? Muitas histórias. E Jesus ia para lá à noite, e eu quero crer que o povo ia ao amanhecer já esperar Jesus no templo para ouvir Jesus falar. Aleluia. Quantas vezes que Jesus parou para falar, que ele pregava no meio das ruas, das multidões da cidade, das sinagogas, e as multidões iam para ele, e através da palavra de Jesus, ele ressuscitava mortos, ele curava as pessoas. Quando aquela mulher de Ciro Felice chegou e ouviu falar que Jesus estava lá em Tiro, Sidom, naquelas províncias, né, ali pregando o evangelho, e aquela mulher vinha atrás de Jesus, atrás dele, clamando por um milagre da sua filha que estava endemoniada. Mas de alguma maneira, quando aquela mulher ouviu a voz de Jesus, a palavra que mais que aquela mulher queria ouvir, ela disse: mulher, vai, a tua fé te salvou. E assim se suceda, conforme a fé daquela mulher, porque ela precisava de ouvir uma resposta de Jesus. E a maioria das pessoas aqui, nesse contexto, nessa multidão, eles iam no templo para obter uma resposta. Eram pessoas que precisavam de alguma coisa, a maioria pessoas pobres, cumprindo lá o que o profeta Isaías disse, né? O Espírito do Senhor está sobre mim para pregoar boas novas de salvação, né? Tirar os cativos dos cativeiros, libertar os pobres e todo o oprimido do diabo. E aquelas pessoas que seguiam Jesus, eles iam com o objetivo de receber da parte do Mestre algo que trazia esperança para as suas vidas, algo que trazia vida nova, algo que trazia salvação, porque tudo que ele falava era a palavra de vida. Quando você vai observar lá no João capítulo 7, ele estava lá na sinagoga ensinando, e o texto vai dizer lá que havia uma multidão de gente ouvindo Jesus ensinar, e no meio da multidão os judeus ficavam questionando, maneavam a cabeça, e quem sabe até puxavam o outro do lado, se diziam uns aos outros: quem é esse que fala essas palavras, que ele não tem nenhum ensino e não tem nenhuma instrução? Eles admiravam de ouvir a voz do Mestre, de chegar a ponto de eles ficarem impressionados daquilo que Jesus pregava, não como os fariseus, não como os escribas, que ensinavam uma religião falsa, falando de lei de Moisés, que nem eles próprios cumpriram a lei de Moisés, chegar a ponto de acender a ira do Mestre e dizer para eles que eles eram os insepulcros caiados, eram pessoas como se fosse branco por fora e podre por dentro, que ensinavam e nunca libertavam as pessoas, continuavam do mesmo jeito. O que eu entendo aqui com essa palavra? Que a lei, ela não tinha condições de libertar ninguém. A lei de Moisés, que os escribas, os fariseus apregoavam na época, o Pentateuco, ela não tinha nenhumas condições de curar ninguém, não tinha nenhuma condições de mudar a vida de ninguém. A lei não tinha condições de botar ninguém rico naquela época, de ninguém mudar de vida naquela época. Mas Jesus, quando ele chegava naquela situação, ele tinha poder para mudar todas as coisas, todo tipo de situação. Porque quando Jesus falava, alguma coisa acontecia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele usa aqui a parábola da figueira. A figueira, dentro da simbologia bíblica, é um dos maiores sinais da vida de Jesus. Ela simboliza o próprio Israel. Quando ele diz aqui: olhai para a figueira, e quando ela começar ativando e dando os seus brotos, sabeis que está próximo o verão. E assim olhai para cima, porque próximo está a redenção, e o Filho do Homem virá nas nuvens com poder e grande glória. A figueira é o maior símbolo da vida de Jesus, do arrebatamento da igreja. E quando Jesus vem com esse sermão, lá no início,
E ali o povo atento, o povo atentava para ouvir a voz de Jesus. E quando Jesus chega embaixo, aqui eu falando essas palavras da vigilância, falando da oração, ele instruindo o povo da sua época, aqueles seguidores, e de alguma forma, alguns sermões que Jesus falava, eram palavras duras, eram palavras difíceis de aceitar na época. É por isso que atingia o orgulho dos rabinos, dos sacerdotes, dos rabinos, dos mestres da lei da época, que ele mexia no íntimo, que ele atraía as pessoas para a humildade que nele tinha própria, que ele apregoava como Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Ele levava cativo, ele curava as pessoas, libertava os pobres, que aonde Jesus passava, o poder e a autoridade de Deus estava sobre ele. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que a multidão ficava, inclinava para ver Jesus, e ele tentava para ver Jesus ensinar a palavra de Deus. E eu entendo uma coisa, que por que o povo ficava atento e Jesus cativava eles para ouvir a sua palavra? É porque eles sabiam que da palavra de Jesus vinha alguma coisa que mudava a vida de um ser humano, vinha alguma coisa que mudava para melhor. Onde Jesus chegava, as coisas aconteciam, milagre acontecia. Ele atravessou o mar do outro lado, e a multidão estava ali com fome e sede, e ele transformou aqueles peixes pães, em abundância, naquela multiplicação, e todos foram saciados pelo poder de Jesus, pelo poder do grande mestre. E a Bíblia vai dizer lá em João capítulo 7, que quando Jesus estava pregando ali, ensinando no templo da sinagoga, eles estavam incomodados com a pregação de Jesus, e então eles juntaram ali um complô, juntaram ali entre eles os mestres da lei, os sacerdotes da lei, para tentar prender Jesus. Mas a palavra de Jesus é tão poderosa, assim como Jeremias disse que se eu não pregar a sua palavra, ela é como que me arde aos ossos. Eu tenho que pregar a tua palavra. A irmã Alice citou agora há pouco Jeremias, que é um dos profetas maiores, que tem grandes ali conselhos para nós. Também tem na Praça da Bíblia um memorial, infelizmente está abandonado nos últimos anos, mas no início da inauguração tivemos grandes eventos ali de pessoas, irmã José, que foram salvas pela pregação do Evangelho. E o que está escrito naquele memorial? Ó terra, está lá em Jeremias, ouve, ó terra, a palavra do Senhor. Está lá o memorial, uma tocha do Pentecoste, mas o mundo não quer ouvir essa palavra, o mundo não dá crédito a essa palavra, o mundo não tem, são cegos e surdos, conforme está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo cita que o Deus desse século, letra minúscula se referindo ao próprio Satanás, ele cegou o entendimento do incrédulo, para que neles não resplandeça a luz do Evangelho, do pecado, nos seus erros, nos seus orgulhos. Por isso que o mundo não está ouvindo a mensagem de Cristo, que ela traz esperança para a salvação de um mundo melhor. E o mundo não crê nessa palavra, mas aqui diz que o povo, ele ia pela manhã, de madrugada, para ouvir Jesus falar. Aleluia. E eu creio que nessa noite, esse povo que veio aqui, ele não veio apenas para cumprimentar o teu irmão do lado, nem para dizer que o seu sapato está bonito, nem para dizer que o seu vestido está chique, mas para dizer que Jesus veio falar ao seu coração nessa noite. E quem conduz e quem dá o entendimento é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E eu vejo no meio desse povo, fazendo assim um pouco do contexto aqui dentro dessa multidão, desse povo que ficava, que insistia, eram pessoas de boa vontade, pessoas que insistiam, pessoas que tinham vontade de vencer, que acreditavam naquilo que Jesus falava.
É por isso que eles se madrugavam. Hoje os pastores, a liderança, deixa eu puxar o tapete um pouquinho, pastor, passam muitos apertos do seu ministério. A dificuldade que tem pela manhã para reunir o povo, né? Muda para 9 horas, chega 9h30. Muda para 8 horas, chega 8h30. A dificuldade, parece que o povo vem arrastando, que não tem prazer na palavra de Deus. Mas nós aprendemos nessa noite aqui que Lucas Registro enfático, é o único evangelho que ele cita esses dois versículos da palavra. E todo o povo ia ao templo para ouvi-lo. Oh, aleluia! Eles tinham prazer de ouvir a palavra do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Que eles chegavam lá e todos que ele iam para receber, eles recebiam com abundância. Que quando Jesus abria a boca, milagres aconteciam no meio do povo. Pessoas eram libertas, pessoas eram salvas. Quantas pessoas que eu quero crer converteram, foram salvas pela mensagem onde Jesus pregou nas sinagogas, nos tempos da sua época do céu? E de alguma maneira nós vamos olhar alguns exemplos de pessoas que não dão crédito à palavra de Deus. Certa feita Jesus, ele reuniu os discípulos e começou a falar um sermão muito duro, irmão Geraldo. E no meio daquelas palavras que Jesus falava, que ele ensinava, os discípulos começaram a sair de um a um, abandonando Jesus. De um a um. Porque eles acharam difícil o desafio que Jesus deixou para eles. Ensinou tudo ele, aquele que quiser ir por mim, toma a tua cruz e segue-me. Aquele que ama seu pai, sua mãe, teu irmão, teu filho, mais do que eu, não são dignos de mim. O discípulo não compreendia muitas dessas coisas. Jesus ensinando eles que o amor que ele estava pregando era diferente do amor do homem. O amor que Jesus estava pregando na época era um amor que ele impetrava misericórdia. Era um amor que tinha poder para transformar. Não era um amor apenas de passar a mãozinha por cima, dizer tchau, te amo amanhã, é a mesma coisa. Jesus falava sobre um amor diferente, aquele amor ágape, aquele amor de Deus, misericordioso, amor que tem poder. Então Jesus ensinava para eles palavras duras, sermão duros, que eles abandonavam, mas teve um. E quando ele olhou para ele, Jesus disse para ele: e aí, Pedro, tu também não vai após eles? E Pedro responde para Jesus, sem medo de errar: para onde iremos lá nós, Senhor? E só tu tem palavra de vida eterna. Aleluia! Oh, glória a Deus! Muitos não suportou o sermão, mas teve um que teve coragem. Para onde iremos nós, Senhor? Só tu, Senhor, que tem palavra de vida eterna. E eu quero dizer nessa noite que não foi em vão a sua vida aqui nesse culto dessa noite. Porque Jesus tem palavra de vida eterna para você. Jesus tem uma palavra de esperança para a sua vida. Jesus tem uma palavra para você levar para a tua família, que Ele cura, liberta e leva para o céu. Jesus, nessa noite, Ele tem uma palavra de esperança. Ele tem uma palavra que pode dar solução à sua vida. Jesus, nessa noite, Ele tem uma palavra que pode tirar a sua angústia da sua alma. Nessa noite, Pedro diz: só tu, Senhor, não tem outro lugar. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Não tem outro. Só o Senhor tem palavra de voz, Senhor. Aleluia, Jesus. Você sabe por que aquela multidão esperava Ele de madrugada? Irmã, encerrando aqui, Rafa, minha palavra nessa noite, fechando com chave de ouro. Quando eu morava na roça, pastor Samuel, e era uma época muito difícil. Você viveu esse tempo com Zequinha, os recursos médicos eram muito difíceis, muito remoto. Eu pedi um irmão com pneumonia, ainda pequeno, uma gripe forte, que se
talvez se fosse hoje, teria um socorro da medicina, e eu, na época, eu ficava muito doente, trabalhava na roça para sobreviver, o sustento. Meu pai não tinha muita coisa para dar conforto para os filhos, e lá tinha um postinho de saúde que a prefeitura sustentava por medicamentos e levava para os médicos ali. E quando eles ficavam doentes, a minha mãe falava: olha, filho, amanhã a gente vai levantar de madrugada que é o doutor Cicrano que vai consultar amanhã. Ela sabia que notícia na rua, não tinha celular, não tinha zap, mas era muito difícil, era tudo verbal mesmo. Era o vizinho, alguém que ia na rua, ou talvez eu não posso perguntar ao funcionário qual médico para coisa tal, para assunto tal, especialidade, tal dia. Ela passava notícia: olha, o médico falando de tal, né? E então pela manhã falava: vai ter que ir de madrugada, porque as fichas que o médico vai dar é limitada. Ele vai consultar 12 pessoas, então você tinha que chegar cedo pela manhã. Está entendendo o mistério que eu estou ilustrando aqui? Você tinha que chegar cedo pela manhã para conseguir uma ficha para consultar, e aquele médico ali, ele te trazer uma esperança, te dar um medicamento, assinar ali aquele prontuário para você sair dali na esperança de ser curado daquele mal. A gente acreditava naquele médico, naquele homem, um acadêmico, né? Um homem formado nas suas categorias, na medicina, e a gente ia ali e tinha que disputar vagas, e para dentro dessas 12, 13 vagas, conseguia uma, pastor. E às vezes muito mal, doente, na roça fica vulnerável, né, pastor? Friagem, chuva, muita coisa. E ficava muito fácil, tomava uma vitamina. E aí a gente levantava às 4 horas da manhã para ali. A gente se levantava, chegava, lavava o rosto mais ou menos, nem café tomava em jejum, descendo para o postinho. Às vezes uma noite fria, e tinha um banquinho de cimento lá, chegava lá, já tinha 3, 4 pessoas. A gente pensava, chegava cedo, já tinha 3 na nossa frente. Falei: Jesus tem misericórdia, falando que agora, quando eu era crente, irmão. A gente chegava lá, já tinha 3, 4 pessoas. Falei: ô Jesus, mas tá bom, é 3, ainda estou no lucro, né? Tem 4, 5 pessoas. Quem é o primeiro? Ele estava falando tal. E ficava esperando. E quando o médico chegava, encostava lá o teu carro e pegava o funcionário, passava lá as fichas, a expectativa da consulta, né? De sair daquele mal, para livrar aquele mal que estava, daquele medicamento. Eu quero trazer para a realidade do texto dessa noite. Aleluia. Você pensa que essas pessoas que iam pela madrugada ali esperar Jesus chegar, que eles iam à toa? Você acha que eles iam ali apenas para ver o mestre? Se você vem só para ouvir aqui alguém falar, você perdeu seu tempo. Mas essa multidão que está aqui, como o contexto que Lucas registra, eles iam ali para ouvir e para ver e para sentir de perto o poder de Deus através das palavras que Jesus falava. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, valia a pena cortar de madrugada, meus irmãos, para esperar uma vaga para entrar no templo. Aleluia. Irmã Rebeca, valia a pena chegar cedo para pegar um lugar na frente, para ouvir o pregador e o cantor e o grupo de oração e o grupo que os irmãos cantar e sentir o Espírito de Deus falar no seu coração. Vale a pena. Não foi perdido a vossa viagem. 2023 foi, mas agora é aqui de novo. Tudo novo na sua vida. Eu profetizo nessa noite. Oh, bendito seja o nome do Senhor. É tudo novo. Seja renovado nessa noite pelo poder de Deus. Aleluia. E sair do posto, pastor. Feliz que aquele xaropinho para tomar aqueles comprimidozinhos ali. Daqui 3, 4 dias depois, o Luizinho ficava curado, aquele mal. E aquele médico era bom. E tinha um médico lá que ele tinha muita pressa para consultar. Ele foi apelidado doutor Sopa. As pessoas chegavam lá gripadas e falavam: toma sopinha de mingau, tal, bastante tempero e alho, vai ser sarado. Apelidado doutor Sopa, né?
Até hoje está recuando o nome dele, doutor Souto, acho que ele até morreu. Mas as pessoas gostavam dele, né? Mas eu estou fazendo essa ilustração da minha experiência, trazendo para os dias atuais. Nem se você fazer um culto aqui uma vez por semana fica difícil, pastor. A luta é difícil, mas você está fazendo a sua missão. Você está vindo ao templo para ouvir ele falar primeiro no seu coração. Aleluia, todo o povo ia. Uma alegria para ouvir Jesus falar. Onde Jesus passava, Cafarnaum, toda a Judéia, Galileia, ele arrastava a multidão, porque ele era um homem diferente. Ele era um homem que atraía pessoas com poder, com graça. E quando perguntaram a ele por que ele sabia aquelas coisas sem ter escola, sem ter nada, irmão minha, fechando aqui a minha fala nessa noite, ele respondeu assim para os judeus, lá em capítulo 7 de João, confere lá depois, porque as palavras que eu falo, elas não são de mim mesmo, mas é do meu Pai. Do meu Pai. Aleluia. Tem que crer? Do meu Pai. Mas era do meu Pai. Aprove o meu Pai. Meu Pai. Jesus falou enfaticamente: do meu Pai que me enviou. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Receba essa palavra nessa noite. Aleluia. Guarda essa palavra no seu coração. Existem muitas vozes por aí, mas bota em prática o seu dom de discernimento. Qual é a voz de Deus que está falando no seu coração? Aleluia, Jesus. E guarda a palavra do Senhor no seu coração. E a Bíblia diz que eles iam de madrugada ter com ele para o